Então, que dia é hoje? 11 de novembro de 2012. Então estamos num domingo na Igreja Nossa Senhora do Brasil. E na última aula a gente tinha acabado de fazer uma análise sobre o Kant. E a gente tinha feito um apêndice analisando como era possível ter aparecido um filósofo que nem este, tão cheio de erros e ao mesmo tempo tão aclamado como sendo um gênio. E a gente estava tentando mostrar que o problema não era ele, o problema era o sistema educacional, que na época anterior a São Tomás de Aquino, a finalidade do sistema educacional era a busca da contemplação sobrenatural. E como preparação para isto, havia uma preparação moral e havia uma preparação intelectual. E a preparação intelectual estava descrito nesse livrinho de São Vítor. É uma das apresentações desse sistema de ensino. E você vê que era um modo de você conceber a preparação da inteligência para depois ser aproveitada na contemplação, que fazia ela chegar a níveis de abstração cada vez mais altos através de um processo que o Hugo de São Vítor chama de meditação, que é algo que os alunos deviam aprender a fazer sozinhos, que não se faz através da aula, não se faz através da leitura, e se faz através de uma busca do que o de São Vítor chama a verdade. Quer dizer, quem medita é uma pessoa que está empenhada em buscar a verdade. Normalmente você vê claramente nas escolas de hoje que não existe busca de verdade praticamente em nível nenhum. Os alunos, eles, quando fazem algum exercício ou leem algum texto, eles querem uma resposta rápida para as coisas. E se você disser que para você entender um texto você precisa refletir 1 ano ou 2, o fulano ele simplesmente larga a escola, que vai achar que isso é uma coisa de louco. E ele quer inclusive que os textos sejam fáceis, com audiovisuais, facilmente compreensíveis, quando você vê que na antiguidade os textos eram feitos de propósito, muitas vezes obscuros, justamente para forçar com que a pessoa tivesse que às vezes passar meses, semanas meditando até encontrar a resposta. E que isto não era um exercício localizado. Quer dizer, os verdadeiros alunos, os verdadeiros aprendizes, não eram aqueles que buscavam esta verdade a modo de exercício naquele momento, mas que eles tinham um verdadeiro empenho de toda a vida deles de encontrar verdades em número cada vez maior. E que estas, uma vez encontradas, em grande número, fazia que
a grande obra de consulta dos alunos não fosse mais a biblioteca, fosse a própria alma. Porque na biblioteca você só tem palavras. As verdades estão na nossa alma, quando a gente as alcança através da meditação. E que então, a partir de um certo momento, o aluno acessava a própria alma, onde havia essas verdades acumuladas por evidências que vinham através da reflexão e da meditação, e em cima dessas verdades, que não estavam escritas, é que se processava uma outra operação que o Hugo de São Vítor aqui chama de contemplação, mas que não é a contemplação infusa, é a junção de verdades para você contemplá-las à luz de verdades ainda maiores, ou seja, mais abstratas. Para você fazer uma coisa dessas, ao fazer uma coisa dessas, você alcançava níveis de abstração cada vez mais altos, você encontrava verdades cada vez mais altas, e ao mesmo tempo os princípios ficavam cada vez mais claros, que não poderia ser diferente. E era justamente esse tipo de pessoa que, se existisse número suficiente na época do Kant, que eles teriam desmascarado o sistema do Kant. Porque se o sistema educacional estivesse produzindo pessoas que capazes de fazer isso em número suficiente, você teria uma massa crítica capaz de fazer com que o povo em geral, a comunidade em geral, percebesse os erros da física newtoniana, da filosofia kantiana e de todos os outros que viriam depois. Então, como não havia essas pessoas, elas se tornavam vítimas das filosofias, como era a filosofia do Kant. E algumas gerações depois, alguns indivíduos perceberam que eles podiam usar essa técnica desse tipo de filosofia, como o Kant, que acumula erros sobre erros e erros sobre erros e princípios errôneos em cima de outros, sem que as pessoas possam perceber, aproveitando-se do nível baixo do sistema educacional, e que eles podiam usar isto para manipular o comportamento humano. A primeira pessoa que fez isso na história foi o Marx. O Marx aproveitou a técnica filosófica desenvolvida por Kant e pelos filósofos posteriores e pelo Hegel, não mais para fazer lavagem cerebral, mas para manipular o comportamento humano e criar uma revolução. E agora, no século XX, as grandes fundações e os grandes aglomerados capitalistas, que começaram a partir de 1923 a estudarem metodicamente técnicas de comportamento humano, resolveram adotar as mesmas técnicas para manipular o comportamento humano. Evidentemente, eles não contam com nenhum gênio que nem o Marx, que fez uma obra de arte com a ideologia dele. É muito raro você encontrar pessoas assim. Você pode contratar um bom compositor. Agora, se achar um Beethoven, não é em qualquer esquina que você vai achar. Você pode contratar um bom ideólogo, mas você achar um Marx, você não vai achar em qualquer lugar. Então, as músicas vão ser de nível mais baixo e as ideologias vão ser de nível mais baixo. E então, para dar certo, o nível educacional tem que ser abaixado mais ainda, porque as ideologias de hoje, elas não se comparam em sofisticação com o marxismo, o genuíno marxismo, que é uma coisa muito sofisticadamente elaborado. Então, para elas funcionarem, você tem que abaixar o nível educacional.
mais ainda do que já estava. E é o que a gente vê claramente a partir da segunda metade do século XX. Então, eu estava chamando a atenção que o problema que começou, digamos assim, a se tornar dramático na época do Kant, que de uma sociedade inteira idolatrar um sistema filosófico absurdo, sem conseguir perceber o que estava acontecendo, era consequência do baixo nível educacional da sociedade. E esse baixo nível educacional da sociedade, ele tinha sido alcançado porque justamente o nível que havia antes da época de São Tomás de Aquino, ele era alto porque ele estava atrelado como finalidade aquilo que a gente no cristianismo a gente chama de contemplação, e que na filosofia grega também se chamava assim. Então, enquanto não se conseguir reestruturar o sentido cristão profundo da educação, nós vamos marchar de mal a pior nisso que está acontecendo. Quer dizer, na verdade, em última análise, a causa da crise do cristianismo no segundo milênio, e mais ainda nos últimos anos, ele se deve a que nos anos 1500 você emancipou o poder econômico graças à própria pregação do Evangelho, e o poder econômico, ao emancipar-se, começou a tomar o poder e resolveu usar técnicas de manipulação da sociedade e de imposição de um novo tipo de ditadura que só são possíveis supondo a degradação do ensino dentro da concepção cristã que existe no Evangelho. Quer dizer, a degradação deste tipo de ensino, de que esse opúsculo de Hugo de São Vítor é uma das partes. E justamente aí vem uma outra questão. Mas se a gente pode manipular a sociedade através da ideologia, e a ideologia, para funcionar, ela precisa de um nível baixo de educação, então por que a gente então não parte direto para a manipulação da educação? Então justamente é isso que agora a história está preparando para a humanidade. E então eu estou contando todos esses detalhes desses filósofos para que a gente possa perceber de uma maneira mais clara como que nós nos estamos encaminhando para uma tomada totalitária do sistema educacional no mundo todo, que está esperando para se realizar pelo triunfo da cultura da morte. Quando a cultura da morte triunfar, quando o aborto estiver generalizado, quando a família estiver destruída, quando as famílias homossexuais, lésbicas, transgênicas e não sei o que mais estiverem campeando, quando a vida sexual estiver numa libertinagem total, que não houver mais relação nenhuma entre vida sexual e família, você está numa posição ótima para que as famílias entreguem os filhos totalitariamente aos cuidados da educação estatal. Então, para o último passo ser dado, precisa não só do advento da ideologia, mas também do triunfo da cultura da morte. E aí você estrangula completamente o comportamento humano através do controle totalitário do sistema educacional. Uma coisa que hoje não existe. Quer dizer, por mais que a gente ache que o sistema educacional é absurdo e que está cheio de barbaridades, isto é
nada perto do que a gente deduz que está se preparando. Então é por isso que a gente está insistindo tanto nessa última parte com esses filósofos. Não é porque a gente quer que a gente vire perito nisto, mas é que é uma coisa de uma extrema sutilidade e que cabe unicamente à Igreja poder resolver esse problema. Basicamente o problema da falência depois de 900 anos da educação cristã, e só a Igreja vai poder resolver isto. E para resolver isto não é uma coisa mecânica que a gente possa colocar num gráfico e com números. Isto é uma coisa que exige um discernimento filosófico absolutamente tremendo. Então é por isso que a gente está insistindo nisso, está indo em tantos detalhes, porque a gente espera que através dessas aulas, através das pessoas que estão aqui, que alguém desperte para entender a razão do que realmente está acontecendo, está para acontecer, e que a gente possa ajudar a Igreja a resolver o problema. Então, a gente tinha terminado a exposição da filosofia do Kant, e a gente agora nós queremos falar dos filósofos que vieram depois do Kant, e principalmente do Hegel, em cima do trabalho do qual surgiram as grandes linhas da pedagogia moderna, que depois foram aproveitadas pelas grandes fundações para transformar a própria concepção de pedagogia que existe hoje no mundo. Então, a gente tinha mostrado nas últimas aulas que a filosofia do Kant era uma coisa que mostrava um mapa da natureza humana rachada no meio. A inteligência especulativa, segundo ele, não conseguiria alcançar a realidade, a não ser aquelas realidades que podem ser expressadas através dos sentidos, que podem ser veiculadas através dos sentidos, que a mente humana não tinha fundamento nenhum para poder se elevar a especulações mais elevadas, e que o ser humano, na verdade, era como um indivíduo abandonado numa ilha no meio de um enorme oceano. A gente fez até uma comparação com uma ilha que existe hoje, onde as pessoas são mais ou menos assim, que é a ilha onde morreu Napoleão, a ilha de Santa Helena, que ainda hoje é assim. Não tem aeroporto, não tem porto, e passa lá um navio uma vez por mês, e se alguém tiver um apendicite, vai ter que esperar 17 dias ou 20 até aparecer um navio para poder levá-lo para algum lugar. E a maioria das pessoas que nascem ali, o maior desejo delas é, assim que terminar o colegial, elas irem embora para algum outro lugar. E apesar do lugar ser um lugar paradisíaco e com um nível de vida semelhante ao da Europa. E então o Kant dizia que intelectualmente nós somos assim, nós somos no meio de uma ilha, só que diferente dos habitantes de Santa Helena, que podem pegar o barco e ir para a Europa, nós seres humanos não podemos sair dessa ilha. A gente sabe que o mundo existe, mas tem que ficar lá na ilha, que são os dados sensoriais. E aí, de repente, não vou repetir a história toda, que vocês podem ver a gravação,
quando ele faz a crítica da razão prática, ele diz que quando o ser humano enxerga a lei moral, ele consegue pular para o oceano, ele consegue sair da ilha, ele consegue ver a realidade diretamente como ela é, sem intermediação dos sentidos. A inteligência diretamente com a realidade, exatamente como ela é, sem intermediação de espaço, tempo e de sensorialidade. E que então, segundo essa concepção, na verdade, o ser humano não era mais um animal racional, como os gregos colocavam. Não era um animal que se eleva a especulações, mas basicamente a parte nobre do ser humano é o agir. Quer dizer, quando o ser humano age, ele realmente consegue entrar em contato com o universo. Quando o ser humano pensa, ele está quase que no nível dos animais. Então, o ser humano, apesar do Kant não falar isto, é um animal que age. O agir, que é consequência dele perceber a lei moral e a própria liberdade, o agir é a parte mais nobre dele. E é a parte onde ele, inclusive, permite-lhe alcançar uma ideia de Deus que especulativamente ele não alcança, permite-lhe alcançar uma ideia de imortalidade da alma que através da inteligência não alcança, e assim por diante. E a gente viu que na última parte da filosofia de Kant ele percebeu que um ser humano assim era um ser humano desconjuntado. Ele percebeu que um ser humano assim é um ser humano dividido. Especulativamente, ele é quase um nada. Moralmente, ele é quase como se fosse um anjo. E então existe uma dicotomia dentro da alma humana. Inclusive não se explica como é que o ser humano ele consegue agir tão nobremente quando ele age moralmente, se ele intelectualmente é praticamente um ilhado, porque a ação moral depende de um entendimento da inteligência. Todo mundo sabe disto. Se você não para a maioria das pessoas não basta que você saiba o que é o certo. O certo tem que vir dentro de um sentido, de um ideal, de uma concepção de mundo, de universo. Então, se você todo mundo sabe que a gente se a gente tiver um filho, a gente tem que criar o filho. Mas se a gente não tem uma concepção de família, se a gente não tem uma ideia do que nós vamos fazer na vida, um projeto de vida, e simplesmente você engravida uma pessoa e você não é nada, não tem família, não tem esposa, não tem um amor, não tem um ideal, não tem uma profissão, aquilo ali, por mais que você saiba que você tem que cuidar dele, você não aguenta. Agora, se você tem uma família, um projeto de vida, uma concepção de universo, você tem um ideal, e aí você tem um filho, você faz os maiores sacrifícios, até com muito prazer. Então, não basta que simplesmente você... o Kant percebia que não basta a gente simplesmente ver a lei moral. Como é que o ser humano pode agir moralmente de uma maneira tão nobre se intelectualmente ele é praticamente um incapaz?
ninguém aguentaria cumprir as obrigações morais. Então daí é que ele traçou aquele plano da crítica do julgamento, que ele mostrou que como a inteligência humana vai justamente para poder agir, ele vai criando dentro da própria alma a ideia da beleza, a ideia da sublimidade, vai compreendendo a ordem, vai construindo uma ordem do cosmos, vai entendendo que existe uma finalidade dentro do universo, e vai construindo ele vai artisticamente, digamos assim, construindo todo um cosmos para poder operar moralmente dentro de um universo que ele não, que se ele usasse a especulação no sentido estrito, ele não conseguiria enxergar nada. E aí ele chegou nesse ponto e achou que estava tudo resolvido. Achou que estava tudo resolvido. Nós fizemos os nossos comentários. Vocês podem ver, ouvir as gravações. Mas o fato é que a geração seguinte dos filósofos alemães não ficou satisfeito com isso. Ele achou que isto não resolvia o problema, porque realmente o Kant tem razão, segundo esses filósofos. Como nós percebemos a lei moral, do modo como Kant explica, nós realmente enxergamos a realidade tal como ela é. E já que a inteligência humana é fraca, ela está restrita ao sensorial, e ela não está à altura de alguém que enxerga uma lei moral, a mente humana, ela desenvolve todas essas ideias de sublimidade, de beleza e de ordem para poder agir moralmente com desenvoltura no universo que ela não consegue alcançar tal como ele é. Mas isso não faz com que ele estruturalmente não deixe de continuar dividido. Tá certo? Isso é um artifício que a mente humana faz para poder agir moralmente, que é onde o ser humano se eleva além de si mesmo, dentro de um universo que ele intelectualmente não consegue captar tal como ele é. Isso é um artifício para poder ele, digamos assim, sobreviver na luta do dia a dia, na luta humana do dia a dia, pela família, pela pátria, pelos valores, pelo progresso da ciência, pela carreira e etc. Ele tem que fazer isso para poder agir de uma maneira coerente. Mas isso não elimina o fato que, segundo Kant coloca, o ser humano está dividido. Quer dizer, intelectualmente, ele não sabe como é que é a natureza, ele não sabe como é que é o universo. Tudo que a gente vê do mundo, ele é moldado pelo espaço e pelo tempo que não existem no mundo, são formas da mente. Então a gente nunca vai saber como é que o mundo é. Tá? Você tem todas essas ideias da sublimidade, da beleza, etc., para você criar um mundo dentro do qual você consiga trabalhar. Mas acontece que isso daí é uma estrutura interna. Quer dizer, o ser humano não sabe como é que o mundo é, exceto no momento em que ele faz um julgamento moral.
quando ele faz um julgamento moral, é o único momento aonde ele está alcançando a realidade tal como ela é. Então, você tem dois homens dentro de você. Tem duas inteligências. Você tem a inteligência prática, que alcança a realidade em limites muito estritos, e tem a inteligência especulativa, que não alcança absolutamente nada. Você está num mundo ilusório. Você não sabe como é que o mundo é. Então, apesar de ele dar essa explicação, para poder mostrar como é que a gente consegue viver uma vida harmoniosamente, e você existir biografias de pessoas que são exemplares de heróis, generais, santos e estadistas e enfermeiros e médicos e assim por diante, isso não quer dizer que ele não está fraturado por dentro, que não é um homem, são dois homens. Eu sei que isso é um pouco difícil de entender se a gente não acompanha claramente os conceitos. Mas eu estou tentando explicar do melhor jeito que a gente consegue. E então, apareceu um indivíduo, certo? Então, apareceu um indivíduo que... o primeiro indivíduo que começou a tentar resolver esse problema é um filósofo que se chamava Fichte, F-I-T-C-H-E. Era um indivíduo que, se não me engano, ele se matriculou numa escola de filosofia e teologia para ser pastor protestante, provavelmente luterano, lá na Alemanha, um ano antes da explosão da Revolução Francesa. Não sei se estou confundindo com outro, mas praticamente a vida acadêmica dele começou quase junto com a Revolução Francesa. Quando estourou a Revolução Francesa, o Kant já tinha escrito a Crítica da Razão Pura e a Crítica da Razão Prática. E a Crítica do Juízo veio logo em seguida, porque se você analisa o que está escrito na Crítica do Juízo, no fundo é a mesma coisa que está no fim da Crítica da Razão Pura, só que visto sobre outra ótica. Então ele demorou 10 anos para a Crítica da Razão Pura, 10 anos para a prática. A Crítica do Julgamento apareceu logo em seguida. E aí o Fichte, nessa época, ele, se não me engano, ele já tinha se formado. Eu acho que estou confundindo as datas com outra pessoa. Ele tinha se formado já em filosofia e teologia, e ele não conseguia um emprego de pastor. Então ele começou a dar aulas particulares. E aí um indivíduo contratou as aulas dele, porque queria aulas particulares sobre o Kant. E o Fichte não sabia nada de Kant, mas como ele estava precisando de dinheiro, então não tinha jeito. Ele aceitou, comprou os livros do Kant, e aí ele ficou entusiasmadíssimo. Quer dizer, dando aula particular para o aluno, ele ficou absolutamente assombrado. E particularmente ele ficou assombrado com a Crítica da Razão Prática, que dizia que o ser humano ele existe para agir, que quando o ser humano ele age moralmente,
ele supera todas as limitações da inteligência, alcança as coisas tais como elas são, ele se torna verdadeiramente livre, ele se emancipa das limitações dele. E que então a liberdade e o agir é o máximo da natureza humana. E que era justamente, quando ele leu isso, tinha acabado de estourar a Revolução Francesa. E, no fundo, eram os próprios ideais da Revolução Francesa. A liberdade, igualdade, fazer revolução, agir, destruir o velho regime, construir um mundo novo. Ele viu que a Revolução Francesa, que estava estourando na França e que os ideais estavam indo pelo mundo e contagiando todas as pessoas, tinham uma fundamentação filosófica que ele nunca imaginou. E aí ele disse, só que tem um problema. Ele viu esse problema mesmo que eu estou falando agora. Só que tem um problema. A obra do Kant não está completa. Tudo que ele escreveu está certo, e o fulano é um gênio, concordo completamente com tudo que ele diz, só que está faltando um negócio. O ser humano que o Kant está descrevendo, e não é o verdadeiro ser humano. O ser humano que ele está descrevendo são dois, não é um. Então alguma coisa está faltando no Kant que ele não quis explicar, ou que ele não soube encontrar, que explica por que existe essa dicotomia. E aí ele escreveu, o pobre coitado desempregado, ele se exaltou tanto com a obra do Kant, que leu as três críticas assim de fio a pavio, escreveu uma síntese, levou para o próprio Kant, foi lá no Kant e disse assim, olha, eu escrevi um resumo da tua obra. E o Kant leu, ficou assombrado, e aí ele pediu pro editor dele publicar o livro do jovem. E o editor publicou, mas ele esqueceu de botar o autor. E aí todo mundo achou que o livro era do Kant, porque saiu na editora do Kant, sobre a obra do Kant, pelo editor do Kant, a pedido do Kant, com o prefácio do Kant. Aí todo mundo comprou aquilo ali como se fosse um best-seller novo, que era do Kant. Quando o livro já estava famoso, e que o Kant percebeu que todo mundo estava atribuindo para ele, aí ele falou, olha, desculpe, eu teve um engano, eles não colocaram o autor, o livro não é meu, o livro é desse jovem professor. Na hora que ele contou isso, e que aí a Europa inteira tinha comprado o livro pensando que era do Kant, e o próprio Kant acabou confessando que não era dele, mas era daquele jovem, aquele jovem virou um novo sucesso de bilheteria. Certo? Ele imediatamente, a universidade contratou fulano, ele passou a dar aula de desempregado, passou a dar aula de filosofia numa das melhores universidades da Europa, virou famoso da noite para o dia. E aí ele resolveu escrever um outro livro, onde ele apontava onde é que estava o furo do Kant. Que nesse primeiro livro que ele escreveu, ele fez só uma síntese do pensamento do Kant. Ele não disse onde é que estava o furo. Mas aí, ele ficando famoso, ele escreveu um livro mostrando onde estava o furo. Quando Kant leu o novo livro, ele disse, olha, eu não concordo. E eu não concordo de jeito com isso daí que você está escrevendo. Mas o fulano já era famoso, então já tinha um nome próprio. E as pessoas deram crédito ao indivíduo. E onde é que está o furo?
segundo o Fichte. Na verdade, na verdade não existe furo. Ele concorda com Kant em gênero, número e grau. O que existe é que está faltando alguma coisa. Ele não encontrou nenhum erro, segundo ele. Ele disse que está faltando alguma coisa. E o que está faltando é o seguinte, na opinião dele. Vocês lembram que quando a gente descreveu o modo como a inteligência funciona e que quando a gente descreveu o modo como Kant mostra que a inteligência forma os conceitos, a gente estava dizendo que os conceitos na verdade são julgamentos, que é uma coleção de dados sensoriais que você atribui a um nome ou a uma imagem, e esse conjunto de atribuições é que acaba formando um conceito. Não é um conceito abstrato, uno, que os conceitos para Kant são, na verdade, a concepção nominalista do conceito. É uma coleção de dados sensoriais que você atribui a um nome. Então ele diz, para você poder fazer isto, e para você fazer um julgamento onde você atribui uma coisa a outra, você tem que ter consciência de que uma coisa que você está atribuindo e que você já conhecia, e que você está atribuindo a outra coisa que você está conhecendo agora e você está juntando, você tem que ter consciência que as duas coisas te pertencem, fazem parte da própria psicologia. Você tem que ter a consciência não só que você está atribuindo, mas que essas duas coisas pertencem à mesma pessoa. Senão você não vai conseguir juntar os dois conceitos de uma forma só. Você tem que ter a certeza de que uma das coisas que você está atribuindo à outra pertence a você mesmo, faz parte da tua memória, é a experiência tua, e que você está atribuindo a outra coisa que você encontrou em outro momento da tua vida, mas que também pertence à tua pessoa. Quer dizer, uma ideia, uma imagem que você adquiriu 20 anos atrás, você está atribuindo a outra que você adquiriu agora, mas você tem que ter a consciência que tanto uma quanto a outra fazem parte da mesma pessoa. Então Kant disse que havia uma maquininha dentro de nós, havia um órgão, ou havia alguma coisa dentro de nós que ele chamou eu penso, que faz essa junção entre uma coisa e outra, e que dá para o indivíduo a sensação de que as duas coisas pertencem à mesma pessoa. Eu lembro de eu ter falado disso aqui. Aí o Fichte, ele disse o que estava faltando no Kant é que essa maquininha que tem consciência de que uma coisa que você pensou 20 anos atrás é tua, e você está atribuindo a uma coisa que você está pensando agora, e que também é tua, e que está fazendo a junção dos dois, ela não faz só isso. Essa coisa, ela faz muito mais do que apenas isso. Essa coisa faz muito mais do que apenas isto. Esta coisa, na verdade, é quem está criando o mundo exterior para nós.
Fichte não usa aqui a palavra criação, mas ele diz que é esta coisa que está pondo o mundo exterior para nós. Não é a posição de Kant. Kant achava que existe um mundo exterior por si mesmo, cuja existência ele não questionava e cuja existência ele não explicava. Era quando esse mundo exterior era por nós percebido através dos sentidos, que ele era moldado pelo espaço e pelo tempo, que eram acrescentados pelos trabalhos dos próprios sentidos. Então, quando nós finalmente tomávamos consciência do mundo exterior, este mundo exterior já estava tão transformado pelo espaço e pelo tempo que nós acrescentamos, que você não poderia mais saber como o mundo exterior era de fato. O mundo exterior era o que Kant chamava de número. O mundo interior, moldado pelo espaço e pelo tempo, era o fenômeno. Como era o número em si, nós nunca saberíamos. Pelo que podemos entender, o que Fichte disse é que, na realidade, o mundo exterior não era realmente exterior, como pareceria para quem lesse o Kant. O mundo exterior, diz o Fichte, é criado por nós mesmos, ou melhor, não pelo nosso eu consciente, mas por algo que Fichte identifica com o eu penso que Kant havia postulado, e que Fichte chama simplesmente de eu. Mas não é o eu consciente que nós conhecermos quando fazemos introspecção. Este eu que cria o mundo exterior é algo anterior ao eu consciente, de que nós não temos uma percepção direta. Apenas podemos deduzir que ele deve existir. Existe então na ideia de Fichte um eu, que é anterior ao nosso eu consciente, que cria ou põe o mundo exterior para nós, que é o númeno de que Kant falava. Então este númeno não existe por si mesmo. Este númeno é posto pelo mesmo eu que coloca o nosso eu consciente e que coloca o espaço e o tempo no nosso eu consciente, pelo qual nós moldamos o númeno. Esse númeno é colocado pelo mesmo eu. Este eu, que é anterior ao nosso eu consciente, aquele que por introspecção nós podemos compreender e perceber que ele existe como parte de nós, este eu, que é anterior ao nosso eu consciente, diz Fichte, ele não é um ente no sentido de ser uma substância, no sentido aristotélico, mas é uma atividade pura, não consciente, que cria ou põe, em primeiro lugar, o nosso eu consciente, com toda a sua sensibilidade de que fala Kant, aquela sensibilidade capaz de moldar o mundo exterior pelo espaço e pelo tempo. E depois que este eu, que é atividade pura, não é algo que age, mas é uma ação que cria ou põe as coisas que depois vão agir. Este eu, depois que ele põe ou cria o nosso eu consciente, ele também põe, depois de ter marcado e delimitado este eu consciente, todo o resto que não é marcado como eu consciente, como não eu, ou mundo exterior, ou númeno. Então, na verdade, este eu, ele, de fato,
ele coloca o eu consciente e coloca tudo aquilo que não é consciente, de tal maneira que nós temos o nosso eu consciente tem a impressão que o resto é não eu. Mas de fato, tanto a parte consciente como a parte supostamente externa são todas criações ou ponências desse primeiro eu. Este eu anterior, que cria o nosso eu consciente e o mundo exterior, de tal maneira que ambos são ponências ou colocações do grande eu, e mais o não eu, aquele que está além da ponência da colocação do eu consciente, nos parece tal como se fosse o mundo externo. Quando, na verdade, recebemos as informações do mundo exterior, essas informações, então, que estão vindo do mundo exterior e que são moldadas pelo espaço e pelo tempo, essas informações que nos vêm do mundo exterior e que Kant chamava de númeno, são postas, na verdade, por aquela mesma maquininha que Kant chamava de eu penso. Este eu penso, que Fichte simplesmente chama de eu, não existe como se fosse uma substância, mas apenas como pura atividade. Não é algo que existe e que por existir ele opera. É algo que simplesmente opera, ou, melhor dizendo, é apenas operação, e é apenas operando, criando ou pondo coisas, que estas existem como coisas que acidentalmente operam. Então, as demais coisas criadas por este eu, elas existem primeiro e trabalham depois. O eu mesmo, ele não existe enquanto coisa, ele simplesmente opera. É uma operação pura, um puro agir. Vendo essa descrição que Fichte faz deste eu, isto nos lembra a descrição que Santo Tomás de Aquino faz de Deus, ao dizer que Deus é ato puro. Trata-se aqui realmente de algo que tem notáveis semelhanças, mas não é a mesma coisa. Então, existe, dessa maneira para Fichte, um eu que é puro agir e que nós não percebemos nem como eu consciente, nem como mundo externo, pois ambas essas coisas são produtos deste eu. Toda essa estrutura da psicologia humana, toda aquela estrutura da psicologia humana descrita por Kant, diz Fichte, se você não admite este eu, ela permanece desconexa. Mas se você admite que existe um eu, que tanto coloca o eu consciente como o mundo externo, que cria o nosso eu consciente e cria o mundo externo, um eu que é ação pura, então, segundo Fichte, a dicotomia de Kant desaparece. É preciso dizer que, para mim e para qualquer um, isto vai parecer uma loucura e um delírio. E parece uma loucura, porque na verdade é loucura e delírio. Tem, porém, pelo menos um mérito. O mérito é que, se você pressupor que Kant estava certo em tudo o que ele disse, como Fichte está fazendo, Fichte nunca contradiz Kant, mas em vez de mostrar todos os seus erros e os seus princípios equivocados em que ele se baseia, ele aceita todo o sistema como genial, o suprassumo do pensamento humano. Esta, então,
explicação do eu que cria o eu consciente e o mundo externo é uma explicação bastante razoável para as lacunas do sistema kantiano. Tem a sua lógica, mas no fundo não é um grande mérito, porque se depois de alguém ter contado 20.000 mentiras, ele consegue inventar uma outra mentira que torna as 20.000 mentiras coerentes, isto, na verdade, não é um grande mérito. Se você faz um grande roubo, e depois que roubou tanto, quando todas as provas são evidentes, consegue uma explicação para fazer parecer que os roubos não foram desonestos, a explicação pode ser inteligente e coerente, mas isso não transforma o conjunto em verdade. Porém, como Fichte estava supondo que Kant estava certo, suas explicações têm as suas coerências e pelo menos o mérito de ter tornado a doutrina de Kant menos dicotomizada. Então, segundo ele, existe um eu que não é ser, mas é agir, que não tem consciência, mas cria ou se põe a si mesmo como ente consciente, aquele que é descrito por Kant como o eu que molda o mundo exterior através do espaço e do tempo e que faz com que nós tenhamos a consciência de que aqui estamos. Quando este eu se põe ou cria a si mesmo como eu consciente, todas as coisas que não estão dentro deste eu consciente, que também foram criadas por este eu, ou seja, tudo que não é o espaço, o tempo, os conceitos, os julgamentos, o raciocínio, tudo aquilo que não está dentro destas coisas, passa a ser percebido como um mundo exterior, não consciente. Mas é ambos criação daquele mesmo eu que cria o eu consciente. Esta criação do mundo exterior é feita de modo inconsciente para o eu consciente. E é por isso que nós temos a impressão que o mundo exterior não é eu. Mas, segundo Fichte, o mundo exterior é também criado pelo eu. Como é criado de modo inconsciente, então nós temos a impressão que se trata de um mundo externo, que é um outro mundo além de nós mesmos. O eu cria, portanto, o nosso eu consciente e também cria o não eu, ou o mundo exterior. Mas ele não permite que nós percebamos o mundo exterior como posto por ele, justamente para que o percebamos como exterior. Colocadas estas coisas, Fichte diz que quando o mundo exterior age sobre o nosso eu consciente, o homem está no domínio da inteligência especulativa, de que trata a crítica da razão pura. Quer dizer, na verdade, a especulação do intelecto humano não passa de uma ação do não-eu sobre o eu, do mundo externo sobre o eu consciente. Então nós especulamos, nós filtramos e moldamos através do espaço e do tempo, depois categorizamos e pensamos. É um mundo externo que está agindo sobre nós. É a psicologia que é descrita na crítica da razão pura. Porém, continua Fichte, quando o mundo exterior que foi posto pelo eu age sobre o eu consciente, o homem realiza, quando o mundo exterior
que foi posto pelo eu, age sobre o eu consciente, o homem realiza a experiência da inteligência especulativa. É o que acabamos de falar, dentro dos padrões descritos pela crítica da razão pura. Mas pode acontecer o contrário. Diz o Fichte, para explicar as teorias do Kant, quando é o nosso eu que age moralmente ou pela ação, que quando é consciente é guiada pela moral. Então, quando o nosso eu age pela ação prática sobre o mundo externo, que foi também criado por aquele outro eu anterior, temos uma ação que não está mais no domínio da razão especulativa, mas da razão prática, e que nesse caso segue os padrões descritos na crítica da razão prática. Então, quer dizer, essa teoria de que existe um eu que cria o eu consciente e o cria um não eu, e que por causa disso permite uma interação do mundo externo sobre o eu consciente e do eu consciente no mundo externo, um pela especulação e outro pela ação, ela explica a unidade que existe na psicologia humana das duas críticas, que de fato não existe nas três críticas de Kant. A última crítica, onde ele tenta explicar como é possível uma ação no mundo percebido como a especulação descrita na razão pura se dá, ele explica como que uma ação pode se dar, mas não explica de onde que vem que existe essa dicotomia dentro do ser humano. Com a teoria do Fichte, não existe dicotomia. Existe um eu que criou as duas realidades e que colocou as duas para interagir, e com uma finalidade. E essa finalidade vai aparecer já já. Então, chegamos nesse ponto em que o Fichte consegue explicar, através de um princípio unificador, as coisas que eram explicações totalmente distintas na crítica da razão pura e na crítica da razão prática. Existe um mesmo eu que Kant tinha descrito, mas que não tinha imaginado que era capaz de tanto, que cria ao mesmo tempo o mundo externo e o mundo interno, e que, ao fazer isto, cria ao mesmo tempo as possibilidades e os mecanismos de um mesmo ser humano agir de acordo tanto com os princípios da razão pura como com os princípios da razão prática. E este eu, de que Kant não havia suspeitado, unifica esses dois aspectos. Kant, portanto, estava certo em tudo, diz Fichte, mas não havia percebido que havia um princípio, este grande eu, que era o princípio que punha tanto a si mesmo como o eu consciente, como punha também o númeno como o mundo exterior. E agora vem a questão: por que existe um eu que faz isto, cria um mundo interno e externo? Segundo Fichte, isto explica, inclusive, por que existe uma nobreza da ação prática sobre a razão pura, sobre a razão especulativa. Este eu cria estas duas coisas justamente para que, ou melhor, justamente porque, segundo Kant, a parte mais nobre da psicologia humana é a liberdade. E então,
Por causa disso, o eu cria o mundo exterior para que os homens possam exercer esta liberdade, que é tão nobre, agindo sobre o mundo exterior. E quando nós agimos sobre o mundo exterior, o que acontece é que o eu consciente passa a dominar o não eu cada vez mais, gradualmente sempre mais. O eu consciente está se ampliando e se tornando mais pleno. Quando, ao contrário, ocorre o oposto, só o mundo externo age sobre o eu consciente, o nosso eu consciente vai se encolhendo. Se nós agimos através da ação prática, da ação moral, sobre o mundo externo vai se encolhendo, vai sendo dominado, vai sendo conquistado pelo eu consciente, e o eu vai aumentando e crescendo e se desenvolvendo indefinidamente. O homem se torna mais livre, e quanto mais o homem age, e quanto mais ele domina o não eu, mais livre se torna. Então o eu, portanto, cria o mundo externo justamente para possibilitar, fazer com que o homem se torne mais livre. E isto seria, para Fichte, uma explicação metafísica de por que a razão prática é mais nobre do que a razão especulativa. Nós tínhamos visto que quando Kant deduziu esses princípios, ele verificou erroneamente que a razão especulativa ela não consegue perceber quase nada do mundo externo. O mundo externo é totalmente moldado pelo espaço e pelo tempo, e nós não podemos fazer uma ideia de realmente como é o mundo externo. E nós não podemos, através da razão especulativa, fazer mais do que sistematizar essas poucas coisas do mundo externo que passam pela sensibilidade e que ainda são moldadas dessa maneira. Mas quando nós agimos pela razão prática e enxergamos uma lei moral, ao contrário, nós estamos tendo um acesso direto ao mundo externo sem sequer passar pelos sentidos. Nós acessamos o número tal qual como ele é. Então, a estrutura do ato moral e a estrutura do pensamento especulativo mostram que a razão prática é muitíssimo mais nobre do que a razão pura. Mas é apenas a estrutura, não existe uma explicação lógica por quê. Aqui, através dessa teoria, o Fichte mostra que metafisicamente isso tinha que ser assim. Porque, na verdade, o mundo externo ele é criado para que, através de uma ação concreta, feita pela razão prática, nós, seres humanos, possamos expandir a nossa liberdade. Vice-versa, porém, quando as pessoas não agem, e ao contrário, é só o mundo que age sobre elas, o nosso eu consciente vai se encolhendo, e o mundo exterior vai diminuindo a nossa liberdade. A finalidade, portanto, de se ter colocado o homem é para que ele haja cada vez mais para diminuir o mundo externo, que foi criação do próprio eu, para ele poder com isto libertar o homem. Com isso, Fichte achou que tinha explicado as dicotomias fundamentais da filosofia de Kant. O grande problema que daqui decorre é que, se você admite que a filosofia de Kant está toda certa, tudo isto tem bastante lógica.
Esta teoria torna tudo mais harmônico e mais coerente entre si. Mas é uma mentira para justificar outras mentiras. Trata-se de um absurdo para justificar outros absurdos. Quando Kant vai... quando Kant viu o livro que Fichte havia escrito estas coisas, ele não se reconheceu a si próprio. Ele não concordou com a interpretação do Fichte e não concordou que ele teria querido dizer essas coisas e não tinha percebido. Ele mais ou menos disse a Fichte: isto é o que você pensa, eu nunca escrevi isso. Eu nunca falei de um eu que criasse o eu consciente e criasse o númeno. É você, Fichte, que está falando isso. Eu escrevi o que eu vi na natureza humana. Eu nunca vi nada disso que você, Fichte, escreveu. Você está escrevendo essas coisas para tentar resolver dicotomias da natureza humana. Mas se existem essas dicotomias, o que eu, Kant, posso fazer? Não fui eu que fiz isto. Nas minhas obras, eu me limitei a analisar a mente humana tal como ela é e como eu a vi. E desconheço isso que você coloca. Na verdade, diria Kant, foi você que inventou essas coisas inteiramente novas. Foi você, Fichte, que inventou um conceito desproporcional do qual eu não vejo fundamento para se poder postular. Fichte, na verdade, tinha feito isto mesmo. Ele tinha criado da mente dele um ente que, segundo ele, não é ente, como se pudesse existir algo que não seja ente, mas que era apenas agir, e que não é Deus, mas que cria a nós mesmos e ao mundo exterior. E como único fundamento para postular esse eu, no fundo Fichte coloca apenas a própria teoria do Kant. Quando você coloca erros desse porte, com certeza, logo depois, outros erros vão surgir. E é o que vai acontecer. De fato, logo em seguida, apareceu outro filósofo. Um filósofo que foi seu amigo e sucessor na sua cátedra, na universidade, quando Fichte passou para outra instituição de ensino, e que levou adiante essas especulações de Fichte. Este professor chamava-se Schelling. Schelling resolveu modificar um pouco a teoria do Fichte. Schelling disse que Fichte estava certo, mas que este princípio que ele chamava de eu, e que criava o eu consciente do ser humano e o mundo externo ao eu consciente, não existia apenas para o homem. Este princípio existe também na natureza. A natureza também tem um eu desse tipo. Os entes da natureza também têm um eu desse tipo. Não é apenas no homem que existe um eu que cria o eu consciente do homem e lhe cria a natureza externa. Schelling dizia que também na natureza existe um princípio idêntico, que cria as coisas naturais e o mundo externo aos entes naturais. Se você analisar a natureza, você pode perceber que a natureza se comporta muito como a mente humana. É a colocação do Schelling. A mente humana se evolui, se desenvolve, e na natureza também observamos movimentos semelhantes aos da mente humana. Primeiro surgiu a terra, depois os minerais, depois as plantas, depois os animais e depois os animais mais sofisticados, até surgir o homem. Note-se que isso estava sendo dito numa época que era 50 anos antes de Darwin ter escrito a teoria da evolução
de ter escrito o livro A Evolução das Espécies. Quando surgem os seres humanos, diz o Schelling, depois de toda essa evolução, quando este eu que os punha e ao mesmo tempo punha o mundo exterior, esse processo já existia há muito tempo na natureza. Quer dizer, quando os homens passam a existir e surge o eu que coloca o nosso eu consciente, o mundo externo, esse mesmo processo já existia na natureza há muitas eras. Então, se existe um princípio que cria o eu e o não eu para nós, para podermos lutar contra esse não eu e nos tornarmos livres, isso é resultado de um processo natural, porque na natureza também existem esses mesmos princípios para que a natureza possa evoluir e ser promovida. E não existe uma diferença essencial entre esse processo na natureza e esse processo dentro dos seres humanos. Os seres humanos são eus mais conscientes e a natureza são eus menos conscientes. Existe uma diferença de graus. A ação da consciência, que é o eu, descrita por Fichte, existe também na natureza. A luta entre o eu e o não eu na natureza, e que no ser humano emancipa a liberdade do ser humano, dentro da natureza produz formas mais elevadas de natureza. É assim que, por exemplo, o Schelling explica a formação da matéria. A luta entre um dos eus mais primitivos que existe cria um eu muito pouco consciente, anterior à natureza. E ao criar o seu não-eu, dá-se uma luta entre este primeiro eu e o seu mundo externo, e desse choque surge a matéria bruta. Essa matéria bruta, por sua vez, ela tem também um eu que a gera e produz uma natureza externa a ela. E desse choque entre ela e o contrário dela, vão surgindo outras formas de seres mais elevados, e que progressivamente isto vai evoluindo até alcançar o homem. E existe então na natureza, espalhado nos entes, princípios idênticos ao do eu de Fichte, que no fundo são princípios espirituais. São princípios espirituais que criam um ente concreto e um ser que é o contrário deste ser, é o não este ser, e que do combate entre essas realidades vão se criando entes mais espiritualizados até alcançar o ser humano. Esta é a teoria do Schelling. Fichte havia colocado que existia um eu que cria um eu consciente e um não eu externo ao eu consciente, porque ao delimitar o eu consciente, automaticamente todo o restante que havia sido criado se torna um não eu, e ambas essas realidades daí para frente passam a interagir uma com a outra. Schelling afirma e amplia a teoria do Fichte, dizendo que no fundo este princípio que Fichte havia chamado de eu e que fazia surgir o eu do homem e uma natureza externa a este eu, para que o homem pudesse trabalhar sobre ela e ser trabalhado por ela, não existia só no ser humano. Na natureza existe também um princípio idêntico.
que põe uma parte da natureza e outra parte que se opõe, e que existem muitos desses princípios que, ao produzirem mundos opostos em interação, vão também produzindo novos seres mais desenvolvidos com a mesma estrutura em graus mais elevados. O mecanismo básico de funcionamento do universo, então, é o mesmo funcionamento do mecanismo que Fichte apontou no homem, mas que não existe só para o homem, embora nele esteja mais desenvolvido, mas é o mesmo mecanismo geral que gerencia todos os entes do universo. É possível perceber, para quem conhece alguma coisa da história da filosofia, que deste ponto que o Schelling chegou para Hegel, o passo é muito pequeno. Hegel foi o sucessor do Schelling nessa sequência: Kant, Fichte, Schelling e Hegel. O que Hegel acrescentou a tudo isso é o seguinte: acrescentou várias coisas, mas uma delas é que, na verdade, não havia vários desses princípios espalhados na natureza, que Fichte chamava de eu, e que Schelling disse que todos os entes da natureza eram regidos por esses mesmos princípios semelhantes espirituais. Hegel disse que, na verdade, havia um único princípio para todos os entes, um só espírito, que na verdade este ente, que era este eu, que segundo o próprio Fichte ele tinha dito que não era uma coisa, era um agir, e que ele que criava as coisas, portanto não é material, não é um ser concreto, é um atuar, portanto é um espírito, é o que o Hegel diz. Este um só espírito que se manifesta em todas as coisas que é responsável por todos os movimentos do universo, inclusive pelos desenvolvimentos da consciência humana. Nos seres humanos, na natureza e na história, existe, portanto, um só espírito que está tentando não exatamente criar novos entes, como dizia o Schelling, mas este espírito único que pervade todas as coisas, ou que cria todas as coisas, ele pretende, com este movimento que imprime ao universo incessante, que acaba produzindo os seres humanos e a sua história, o que ele está tentando é se emancipar a si próprio. Esse espírito está tentando alcançar o absoluto. E agora, na sequência de todos esses fatos, com a criação do homem, ele necessita do ser humano para alcançar através dele o absoluto. Então, tudo isto foi hiperdesenvolvido por Hegel, de um modo que nós vamos ver na próxima aula. Então ficamos aqui e continuamos no próximo domingo. Deus abençoe a todos.